Olá, está começando mais um Muito Curioso. A Terra passou por profundas transformações desde sua formação. Em algumas eras geológicas, animais gigantescos dominavam. Nada na Terra os ameaçava até que um dia algo do espaço destruiu o reinado desses gigantes. O processo de evolução fez com que as espécies que restaram evoluíssem e prosperassem. Muitos já foram extintos, alguns por mudanças climáticas, outras pela intervenção humana. Com o avanço da ciência, algumas pessoas acreditam que podemos trazer de volta à vida alguns desses incríveis animais. Conheço alguns dos possíveis animais extintos que podem voltar à vida. Dinossauros. O filme Jurassic Park, lançado há mais de 20 anos, foi um fenômeno no mundo inteiro e alimentou a imaginação de milhares de pessoas sobre a possibilidade dos dinossauros voltarem à vida. Na época do lançamento, eles estavam descobrindo como manipular o DNA, e o filme, que poderia ser mais um clichê onde exploradores vão parar em uma ilha inexplorada onde dinossauros ainda dominam, foi na verdade um filme com ideologias aceitáveis no campo científico. Trata-se da clonagem. O filme mostra que foram encontradas moscas que viveram na mesma época dos dinossauros e que ficaram presas em ambas, que ao passar dos tempos foram fossilizadas. Pesquisadores encontraram essas moscas e descobriram que elas carregavam DNA de dinossauros, pelo simples fato dessas moscas se alimentarem dos seus sangues, assim como elas fazem nos animais de hoje em dia. Mas será que na prática isso seria possível? Bom, a resposta é sim, mas com muitos obstáculos. Primeiro, após milhões de anos, um DNA de dinossauro estaria praticamente todo fragmentado. Sendo assim, um processo de clonagem seria, digamos, impossível. E mesmo que fosse encontrado um DNA de dinossauro com suas características preservadas, ainda assim seria difícil achar um animal vivo hoje que pudesse gerar um clone. Nos anos 90, uma ovelha foi clonada e ficou mundialmente conhecida como ovelha Dolly. Porém, ela foi gerada por uma outra ovelha. Que animal vivo hoje poderia gerar um ovo de dinossauro? Sabemos que ainda existem alguns animais vivos que são parentes dos dinossauros, porém não significa nada que esses animais poderiam gerar um dinossauro. Mas a hipótese de trazer de volta a vida os dinossauros não se sustenta apenas na clonagem. Alguns pesquisadores acreditam que é possível trazer os dinossauros de volta à vida, revertendo seu processo evolutivo. Mas como assim? Entenda. Algumas aves existentes hoje em dia, como a avestruz e a galinha, por exemplo, podem ser descendentes diretos dos dinossauros. Eles acreditam que através do atavismo, ou seja, a reapariação de características vindas de um antepassado que não havia se manifestado nas gerações intermediárias por mudanças genéticas através da mudança de um corpo devido ao processo evolutivo. Um exemplo disso seria um bebê humano, quando nasce com um rabo ou com um mamilo extra. Quando ocorre isso é porque ocorreu um atavismo, né? Ativou uma genética de um ancestral que havia no seu corpo esses membros. Sendo assim, com a ajuda de um laboratório, eles poderiam ativar ao máximo possível as características ancestrais de uma galinha, até chegar ao mais próximo possível de um dinossauro. Mas será que isso seria realmente possível? Até que não seria uma ideia, né? Animais cenozoicos. Quando se trata de trazer de volta à vida animais da era cenozoica, as coisas já ficam menos complicadas. Alguns deles foram extintos há menos de 1000 anos. Mesmo assim, não seria uma tarefa fácil. Essa era tem como destaque os grandes animais como o mamute, o tigre-dente de sabre e muitos outros. Muitos desses animais são tão imponentes que chega a ser tão fascinante quanto os dinossauros. A teoria de trazer de volta à vida esses animais é basicamente a mesma teoria do filme Jurassic Park, o processo da clonagem, porém dessa vez com uma colherzinha de chá. Visto que esses animais são mais recentes, sendo assim o DNA está bem mais preservado do que o DNA de um dinossauro. A missão de clonar um animal da era cenozoica também é bem complicada. Mesmo o DNA desses animais estando mais bem preservados, não significa que estão em perfeitas condições para serem clonados. Os mamutes são uma das criaturas mais pautadas para voltarem à vida. Isso porque os cientistas conseguiram encontrar alguns desses animais congelados e com seu DNA relativamente preservado. A tentativa de clonagem de um mamute seria gestada por uma elefante, um parente bem próximo desses animais. Inclusive, algumas tentativas já foram tentadas, mas não deram certo. Existe uma lista de animais dessa era que poderia voltar à vida, que inclui os inconfundíveis tigres-dentes de sabre, um grande felino que vivia nas Américas marcado pelas suas grandes presas. Os dodôs, aves que viviam nas Ilhas Maurícias e desenvolviam um comportamento dócil devido à falta de predadores na região. Sendo assim, era um animal fácil de ser caçado.
Em meados do século XVI, navegadores chegaram à ilha e se depararam com esses animais de carne deliciosa e, o melhor, fácil de serem caçados, e se tornaram presas fáceis. Moa. Essa ave gigante, que poderia chegar a 3,6 metros de altura e atingir 200 quilos, prosperou na Terra por pelo menos 40 mil anos. Ela era a principal fonte de alimento de uma águia gigantesca, até que foram caçadas até a extinção em meados do século XV. E é claro, os grandes mamutes, que, como já foi dito, é o principal cotado dessa lista para voltar à vida. Animais recém-extintos. Em se tratando de animais que foram extintos recentemente, não parece ser algo tão complicado, visto que alguns podem estar com um ótimo estado de conservação do seu material genético, e trazer esses animais de volta à vida não enfrentaria muitas barreiras éticas e morais, visto que nós humanos influenciamos no processo de extinção de muitos deles. Alguns desses animais são bem interessantes, como o tigre da Tasmânia. O marsupial, semelhante a um cachorro, é um dos principais cotados para voltarem à vida. Eles viveram na Austrália, na Tasmânia e na Nova Guiné, e houve muitos motivos para esses animais entrarem em extinção. A perca do seu território, as brigas constantes que tinham com os cachorros domésticos e, principalmente, claro, a caça humana. Entrou em extinção por volta de 1930. Periquito da Carolina. É uma ave que viveu nos Estados Unidos e foi extinta em 1918. Ibex, ou Ibex, não sei como pronuncia, esse foi extinto há muito pouco tempo, ainda nos anos 90, quando o último da sua espécie morreu. Portanto, é uma espécie muito promissora para ser trazida de volta à vida. Muitos animais que foram extintos recentemente têm o maior potencial de voltarem à vida, mas parece que há um interesse maior em trazer aqueles gigantes que viveram há muitos anos atrás, pela sua imponência, claro. E se realmente fosse possível, como a sociedade e a religião viria esse fato? Qual o limite entre ciência e ética? Você apoiaria? Então comente aí, o que você acha de trazer esses animais de volta à vida? Participe conosco e não se esqueça de compartilhar com seus amigos essa curiosidade. Deixe o seu like e, é claro, inscreva-se para receber as atualizações dos nossos próximos vídeos, sempre às sextas-feiras, curiosidades insanas no canal. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, estão todas aqui na descrição desse vídeo. Acesse nosso site www.oicurioso.com.br. Um grande abraço e até a próxima!